A paz de Jesus, tudo bem com você? Meu nome é Lucas e hoje a gente está no 8º dia da Bíblia no nosso dia a dia. Então vamos começar, a gente vai ler João capítulo 5. Aí depois que eu fazer a leitura, eu vou falar as promessas, as ordens e os princípios eternos que eu encontrei na passagem de hoje, tá bom? Mas antes de tudo, vamos clamar ao Espírito Santo para que ele nos conduza a ter uma maior compreensão da palavra, tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos começar a leitura. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Bezata, em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali, deitado, e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar a tua maca. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse? Pega a tua maca e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha ajuntado ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Olha, estás curado, não pequeis mais, para que não aconteça coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dias de sábado. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus então deu-lhes esta resposta: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Na verdade, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz. E sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo segundo o que eu escuto, e o meu julgamento é justo,
porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava com sua chama ardente, e vós gostastes por um tempo de alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória que venha dos homens. Pelo contrário, eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em meu próprio nome, a esse recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penses que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaria em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não acreditais nos meus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo aí na sua Bíblia. Agora eu vou ler as promessas, as ordens e os princípios eternos que eu identifiquei na leitura de hoje, tá? Começando pelas promessas. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Mais uma vez, Deus faz a promessa da vida eterna para todos nós. Como é bonito isso, né? Ele sempre repetindo várias vezes, Jesus sempre falando várias vezes que nós temos a vida eterna, se crermos nele. Muito bonito. Esse é o versículo 24. Depois tem o versículo 25. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Mais uma vez, uma promessa de vida eterna para todos nós. Como é bonito, né? Sempre remetendo a quem confiar em Deus, quem confiar no seu Filho, porque quem conhece o Filho também conhece o Pai. Quem honra o Filho também honra o Pai. Então é muito bonito você ver que a promessa da vida eterna é falada em várias partes. Várias vezes que Jesus fala, ele fala da promessa da vida eterna para cada um de nós. Basta a gente crer e também, né, seguir o que ele fala. Esse é o versículo 25. Depois, agora é outra promessa. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Então, façamos o bem, né? Para que quando a gente for ressuscitado, a gente seja ressuscitado para a vida e não para a condenação. Então a gente tem que lutar todos os dias para fazer as vontades de Deus, fazer as vontades do Pai. Como é que a gente faz isso? A gente vai lendo a Bíblia, vai vendo o que Deus pede pra gente e vamos aplicando isso no nosso dia a dia. Por isso a importância de você sempre aplicar tudo que você ouve, né? Tudo que Deus fala aqui pra você. Porque se você aplicar certinho, você vai ter a vida eterna. Quando Jesus voltar, e vai voltar, você também terá a vida eterna junto dele. Agora vamos para as ordens. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Levanta-te, pega a tua maca e anda. O versículo 8. É uma ordem que Jesus dá para o paralítico, mas também é uma ordem para nós, né? Quando a gente se sentir caído, quando a gente se sentir
para baixo, Deus faz esse pedido para a gente, né? Levanta-te, pega a tua maca e anda. Para a gente confiar mais nele, né? Se a gente confiasse no que Jesus fala para a gente cada dia, se a gente confiasse igual esse paralítico confiou e levantou e andou, né? Então a gente tem que confiar em Deus. Quando ele fizer uma promessa para nós, ele com certeza há de cumprir. Não ele porque Deus é justo e o que ele promete, as promessas dele sempre se cumprem. A outra ordem é: não peques mais. A gente sempre é chamado a não pecar mais. E aqui ele fala: não peques mais. Eu só anotei essa parte na ordem, mas tem um complemento disso, que seria... Deixa eu ver aqui. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. É meio difícil a gente saber sobre o que ele está se referindo, né? Mas caso ele esteja se referindo a promessa anterior que ele fez, né? Que é os bons, né? Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Então, se a gente não seguir a ordem de não pecar mais, a gente vai ser ressuscitado para a condenação. Deus me livre, né? Deus me livre de ser ressuscitado para ser condenado de novo. Deus me livre. Esse é o versículo 14, tá? Dessa ordem. Não peques mais. Então a gente tem que a cada dia ir evoluindo e tentando evitar ao máximo o pecado, né? Eu sei que é difícil, mas a gente é convidado a tentar, né? A próxima ordem é: para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Então essa é uma ordem. Todos nós devemos honrar o Filho, que é Jesus Cristo, assim como nós honramos o Pai, né? Essa é uma ordem, está no versículo 23, tá? E agora vamos para o princípio dos eternos. Meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Então, quer dizer que Jesus, Deus, estão sempre trabalhando, né? Tanto que Ele está sempre ouvindo a gente, sempre ajudando nós. Eis que estareis com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa muito bonita que Deus faz para nós, né? Agora vamos para o próximo. Em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Então Jesus faz tudo aquilo que ele vê Deus Pai fazendo, né? E Deus Pai só faz coisas boas, então nele não há maldade. Então Jesus também faz coisas boas para nós, né? Tem mais um aqui. O Pai ama o Filho. Então Deus Pai ama o Filho, que é Jesus Cristo. Versículo 20, tá? Assim como o Pai ressuscita os mortos, ele dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Então, assim como Deus Pai tem o poder de ressuscitar, Jesus Cristo também tem, como vemos na passagem de Lázaro, né? Esse foi o versículo 21, tá? E o último princípio eterno: meu julgamento é justo. Então, o julgamento de Jesus é justo. Ele que tem o poder para julgar todos nós. Mas ele não julga de qualquer forma. Ele julga de forma justa. Então, o que é a justiça, né? Deus nos deu a lei, né? Deu os 10 mandamentos, disse o que a gente pode e o que não pode fazer. Então, basta seguirmos, né? E o julgamento será baseado nessa lei. Então, basta a gente seguir o que Deus fala fielmente e que a gente terá a vida eterna. Vamos ser ressuscitados e teremos a vida eterna junto dele, né? Então, a gente é chamado a cada dia mais a seguir os mandamentos e a seguir a Deus da forma correta, né? Porque ele dá a promessa da vida eterna, mas ele também pede algo de nós, que nós sigamos ele, seguimos as suas palavras, seguimos a verdade, né? Então é isso, pessoal. Se você conseguiu achar alguma outra promessa, alguma outra ordem, algum outro princípio eterno, comente aí no vídeo para a gente ir conhecendo mais da Bíblia uns com os outros, tá bom? Deixe o seu like, deixe um comentário, fale o que você está achando dos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A paz de Jesus, salve Maria e tenha um ótimo dia.